Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição dessa sexta-feira do nosso giro de notícias, para a gente atualizar aqui as informações do nosso Vascão e claro, né, para a gente dar uma conferida aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. A rodada ontem foi muito boa para o Vasco e o Vasco permaneceu fora da zona do rebaixamento com os resultados, né? Principalmente a derrota do Santos jogando em casa contra o Red Bull Bragantino. E você vai ver nesse vídeo aqui que agora, meu amigo, o campeonato tá todo embolado. A diferença do 12º pro 18º é de 2 pontinhos só. Então, tá tudo embolado, tá tudo aberto. Tem um monte de time que tá ali nessa zona da confusão. E quanto mais time ali, melhor pro Vasco, né? Enfim, a gente vai dar uma passada aqui em todos os resultados, na tabela, nas chances matemáticas de rebaixamento, enfim. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo aqui no canal também, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem o oferecimento da 1xBet. E aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet. Tem o código promocional do canal Machão da Gama, que vai te dar até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. O seu primeiro depósito vai dobrar lá na 1xBet. Campeonato Brasileiro tá aí pegando fogo e você pode dar o seu palpite lá na 1xBet. O link tá aqui no comentário fixado. Bom, vamos começar aqui dando uma olhada nas probabilidades matemáticas do Vasco no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco, em certo momento, chegou a ter 85, 86, 87% de chance de ser rebaixado. Era um rebaixamento praticamente iminente, né? A gente estava só esperando acontecer porque a gente não via praticamente possibilidades, né, do Vasco escapar da situação. Porém, agora a coisa reverteu bastante. O Vasco está até na briga ali pela Copa Sul-Americana, né? Por uma vaguinha na Copa Sul-Americana. Vamos lá. O espião estatístico do Globoesporte.com coloca o Vasco com 0% de chance de Libertadores, 0% de chance de título, não calcula a Sul-Americana e coloca 31,7% de chances de rebaixamento. O Infobola, 0% título, 0% Libertadores, não calcula a Sul-Americana e 34% de chances de rebaixamento. O Probabilidade no Futebol, da UFMG, coloca 0% de título, 0,18%, uma chance bem remota, né, de classificação para a Copa Libertadores, 26,1% de chance de Sul-Americana, ou seja, entramos aí nessa briga, né, tem possibilidade, e 33,3% de chances de rebaixamento. Então, as chances do Vasco de rebaixamento estão ali entre 31% e 34%. Lembrando que o Vasco já chegou a ter 85%, 86%, 87% de chances de rebaixamento. É uma recuperação incrível do Vasco no campeonato e você vai ver aqui na tabela que agora embolou tudo, meus queridos. Embolou tudo no Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma passada nos resultados, né, da rodada. Rodada que, na minha opinião, foi boa para o Vasco, apesar de Bahia e Goiás terem vencido, que foram resultados ruins, né? Mas eu acho que no fim das contas a rodada foi boa, porque entrou Corinthians, Internacional, Cruzeiro, entrou todo mundo ali nessa zona da confusão agora. Rodada 27, tivemos o Grêmio perdendo em casa para o Atlético Paranaense por 2-1, o Cuiabá sacramentou ali o rebaixamento do Curitiba, a gente pode dizer, 3-0 lá no Couto Pereira. América e Botafogo, o Botafogo venceu por 2-1, o Vasco venceu o Fortaleza por 1-0, o Goiás venceu o São Paulo por 2-0, o Bahia venceu o Internacional por 1-0, ontem, né, até o Bahia Internacional, os jogos foram na quarta. Ontem tivemos o Atlético Mineiro vencendo o Palmeiras por 2-0, fora de casa, o Flamengo vencendo o Cruzeiro, foi um ótimo resultado para o Vasco, essa derrota do Cruzeiro. O Cruzeiro tá ali de vez na confusão, um pontinho só acima do Vasco, Flamengo 2-0. O Santos foi derrotado em casa 3-1 para o Red Bull Bragantino e esse resultado manteve o Vasco, né, fora da zona do rebaixamento. E tivemos Fluminense 3, Corinthians 3 no Maracanã, um jogo que foi bem animado, né, esse Fluminense e Corinthians. Essa derrota do Santos em casa foi muito boa para o Vasco, mas me deixou também assim
Cara, o Vasco deu muito mole contra o Santos. O Vasco tinha tudo para vencer o Santos. Os últimos 3 jogos do Santos na Vila, o Santos levou 3-0 do Cruzeiro, ganhou de 4-1 do Vasco e levou 3-1 do Red Bull Bragantino. O Vasco quis atacar muito o Santos, Red Bull Bragantino e Cruzeiro ficaram esperando e mataram o jogo no contra-ataque. Enfim, o Vasco adotou a estratégia errada, né? Jogando lá na Vila. Mas, águas passadas, né? Vamos seguir aqui agora ver a tabela do Campeonato Brasileiro e você vai ver, meu amigo, que embolou tudo. Tá tudo embolado. Do 12º para baixo, tá todo mundo na briga. E o 12º já tem vaga direta na Sul-Americana, né? Dali para baixo, tá todo mundo na confusão. O Botafogo é o líder com 58 pontos. O Red Bull Bragantino tá tentando aí, né, assustar o Botafogo. 49 pontos, é o vice-líder. 9 pontos atrás, né, do Botafogo. O Flamengo chegou aos 47, é o terceiro colocado. E o Grêmio fecha o G4 com 44. O Palmeiras é o quinto com 44. O Atlético Paranaense é o sexto também com 44. O Atlético Mineiro é o sétimo com 43. O Fortaleza, oitavo, com 42 pontos. O Fluminense é o nono, também com 42. O Cuiabá é o 10º colocado com 36 pontos. O São Paulo tem 35, é o 11º. E agora, daí para baixo, meu amigo, é briga de foice, tá todo mundo embolado. O Internacional tem 32 pontos, é o 12º. O Corinthians tem 32 pontos, é o 13º. O Bahia tem 31 pontos, é o 14º. O Cruzeiro também 31 pontos, 15º. O Vasco 16º, 30 pontos. E abrindo a zona do rebaixamento, o Santos com 30, o Goiás com 30. E aí os dois para mim que já foram, o Curitiba tem 20 e o América tem 18. Então, vocês podem notar aí, o 12º colocado, Internacional, 32 pontos. E o 18º, que é o Goiás, 30 pontos. Diferença de 2 pontos só entre o 12º e o 18º. Essa briga contra o rebaixamento vai ser uma loucura até o final do campeonato. E lembrando que o Vasco pega, né, o Internacional logo depois do jogo contra o Flamengo. Vamos conferir os jogos aqui da próxima rodada, né? Que começa já amanhã, para a gente ver aqui quem os nossos adversários vão enfrentar. No Morumbi, o São Paulo vai receber o Grêmio. Amanhã a gente tem um jogo que interessa muito ao Vasco, que é o Bahia enfrentando o Fortaleza. O Goiás também joga amanhã contra o Cuiabá. Vamos dar uma secadinha aí em Bahia e Goiás. O Botafogo recebe o Atlético Paranaense no Engenhão. E no domingo a gente tem Flamengo e Vasco no Maracanã, 4 da tarde. Atlético Mineiro e Cruzeiro na Arena MRV, também 4 da tarde. Vamos torcer aí pro Galo fazer a boa, né? Ganhar do Cruzeiro e afundar ainda mais o Cruzeiro. Teremos Internacional e Santos no Beira-Rio, domingo, 4 da tarde, jogo de confronto direto contra o rebaixamento. Teremos Corinthians e América Mineiro na Neoquímica e Red Bull Bragantino e Fluminense para encerrar a rodada, Curitiba e Palmeiras. É isso, meus queridos. Tá uma maluquice esse campeonato, mas, na minha visão, a rodada foi boa porque embolou tudo ali de vez e agora tem mais times ali nesse desespero e quanto mais time ali, melhor. E agora o Vasco tem que focar, né, no jogo contra o Flamengo, que vai ser um jogo muito difícil, é um clássico. O Flamengo agora vem empolgado de uma vitória fora de casa, o Vasco vem empolgado de uma vitória em casa. Vai ser um jogo muito complicado. E depois, contra o Internacional, é final de campeonato, né? Os dois times estão ali brigando na mesma faixa da tabela, é confronto direto contra o Inter em São Januário. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!